Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à nossa aula de contestação. Nós vamos, estruturar a nossa contestação agora. Vou mostrar para vocês, pessoal, esta estrutura, ela serve para todas as contestações, todas elas. Então você tem que ter essa noção, de que você está aqui estruturando. Primeiro eu vou fazer aqui no quadro branco os rabiscos, mais ou menos ali a estrutura rabiscada. Depois nós vamos marcar os dispositivos dessa estrutura. Beleza? Combinado? Então vamos lá para o nosso quadro branco. Olha só. Primeiro ponto, você vai ter igualzinho uma petição inicial. Você vai ter o quê? Um endereçamento. O endereçamento, como eu falei para você, ele sempre será para o juiz que mandou a tua situação, a tua citação. Olha só, juiz. Só que você vai mandar para o juízo, né? Juízo que determinou a citação. Você não pode esquecer disso. Você vai mandar para o juízo que determinou a sua citação. A partir disso, pessoal, endereçamento, vai deixar aquela linha. Normalmente, como qualquer petição inicial, sem diferença nenhuma, a qualificação do autor. Do réu aqui, desculpa. Qualificação do réu. Tá? Qualificação do réu. E aqui, para o exame de ordem, é a qualificação completa de autor e réu. Qualificação completa de ambos. Não é só Tício já devidamente qualificado pelo autor nos autos. Nem pensar. Você vai fazer a qualificação completa do réu, porque você está defendendo o réu. O segredo da contestação é você sempre enxergar o contrário. Agora você não está ajuizando uma ação, você não está defendendo o autor, você está defendendo um réu. Então você tem que imaginar o contrário. Se eu estou fazendo a defesa da qualificação do réu, primeiro vem a qualificação do réu. Qualificação completa, não esqueça, completa. Qualificação do réu, vai vir o nome da peça, que é contestação. Você vai apenas colocar isso, tá? Esse nome aqui. Você não precisa colocar contestação em ação de improbidade, contestação em ação popular, nada disso. Não inventa moda. Coloca apenas o nome de contestação. Agora, por favor, vários pontos aqui. Não é ação de contestação, porque não é uma ação, uma defesa. Então, é só contestação. Por favor, na hora da prova, não confunda com apelação. Contestação é a defesa. Apelação é um recurso para atacar lá uma sentença. Então, aqui o nome, contestação. Posteriormente, vai vir aqui a qualificação do autor completa, vem a qualificação do autor, posteriormente vem os fatos, tá? Aqui os fatos, aqui vem o direito, vou dizer para vocês fazerem aqui 3 estruturas básicas. 3 estruturas dentro do item do direito. Que estruturas são essas? Você vai colocar da tempestividade. Professor, tempestividade só tem recurso. Sim, só tem recurso. Mas você vai destacar na sua. Sabe por quê? Porque a FGV, lá no 35º exame, ela cobrou isso na contestação da ação popular. Ela nunca tinha cobrado isso em nenhuma outra contestação.
ela trouxe. Então, você não vai perder ponto por isso. Então, você vai botar da tempestividade, vai destacar que ela é tempestiva, colocando qual é o prazo dela que você tem ali para apresentar. Tá? Segundo item, das preliminares. Das preliminares, que estão lá no artigo 337 do CPC. Aqui, art. 335 e especiais. O que são esses especiais aqui? Os que nós marcamos na aula anterior. Tá lá o prazo para cada uma. Você sabe muito bem, ação civil, ação popular, prazo de 20 dias. Na ação de improbidade administrativa, prazo de 30 dias. Né? Então, assim, você vai botar o artigo 335, destacando que se for o 35, ó, 335 aqui, ou especiais. Porque o 335, 15 dias. Se for o normal do 335, como é na ação civil pública, 335. Nas ações de conhecimento, 335. Nas outras, você tem o prazo especial, você vai destacar que é aquele prazo especial, combinado? Das preliminares, artigo 337 do CPC e especiais, se tiver. Nós veremos que na ação civil pública tem, e na ação civil pública, não, me desculpe, na ação de improbidade tem, já vou mostrar depois para vocês, especiais. E do mérito, ok? Aqui no mérito. Pessoal, olha só, se o autor, você é réu, olha só, se o autor, na ação que ele ajuizou, requereu uma tutela provisória de urgência ou evidência, ou uma liminar, e o juiz concedeu, você vai recorrer dessa decisão, um recurso, mas você também na contestação, você vai dizer que não estão presentes os requisitos para a contestação daquela tutela provisória que o juiz deu em favor do autor. Você é inimigo do autor aqui. Então você vai dizer, olha, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória que o juiz deu. Dentre eles, doutor juiz, não está presente a probabilidade do direito, não está presente a probabilidade de dano. Então aqui não esqueça, no mérito você aborda toda a matéria de direito, inclusive se o juiz tiver dado uma tutela provisória para o autor e você queira contestar isso, você vai contestar toda a matéria de fato e de direito, tá lá no 336 do CPC, olha lá no 336, você deve contestar toda a matéria de fato e de direito. Então, tudo que tiver de argumento, você tem que contra-argumentar aqui. Então, olha só, fatos, direitos, subdividido nessas 3 subitens e pedidos. Pedidos. O que eu vou ter que ter pedidos na minha contestação, pessoal? Você tem que imaginar que você não é autor, então você não vai pedir a condenação de ninguém. Pelo contrário, né? Olha só, primeiro pedido, recebimento da contestação. Uma vez preenchidos os requisitos. Dentre eles, a tempestividade. Os requisitos legais. Requisitos legais. Ok? Legais. 2. O que você vai botar aqui? Olha só. 2. Você pediu o recebimento. Você vai pedir aqui no 2, pessoal, acolhimento das preliminares. E você vai descrever quais são as preliminares que você quer que ele acolha. Vírgula.
extinguindo o processo sem resolução de mérito. Para cada preliminar, você tem que lembrar o seguinte: você arguiu uma preliminar, esta preliminar, se for acolhida, vai levar o processo a ser extinto sem resolução de mérito. Então, você tem que dizer, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução de mérito. Sempre que o juiz acolher as preliminares, ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Ok? Bom, preliminar, teve aqui segundo pedido, que pode ter ou não. Você tem que analisar acolhimento da prejudicial de mérito. Prejudicial de mérito da prescrição ou decadência ou decadência extinguindo o processo com resolução de mérito, tá? Extinguindo com resolução de mérito. Olha só, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da prejudicial de mérito. Primeiro, você tem que saber o seguinte, ó, se o juiz acolher qualquer uma das preliminares do artigo 337 do CPC, ele vai excluir o processo, vai extinguir o processo sem resolução de mérito, com base no 485. Então, no 337, você tem que colocar um vide arte 485. Beleza? Se o juiz acolher a prejudicial de mérito, onde que eu coloco a prejudicial de mérito? A FGV tem trazido erroneamente a prescrição e a decadência dentro do tópico das preliminares. Eu digo o seguinte, ou você coloca ela, olha só, ou você coloca ela dentro do mérito, no início, quando você abrir do mérito, inicialmente há de se destacar a prejudicial de mérito da prescrição ou da decadência. A prescrição e decadência faz com que o juiz nem olhe o mérito, por isso é prejudicial. Ele nem vai olhar se você tem ou não tem direito. Não é isso que ele vai olhar. Ele não vai olhar. O que eu recomendo? Que você, ó, essa aqui é a nossa estrutura básica, que você abra um novo tópico aqui, ó, da prejudicial de mérito. E aí você englobe que está prescrita aquela ação, que já incidiu o prazo de decadência e aquele autor que está ajuizando está maluco, que lá já está prescrito. Então, abre um tópico da prejudicial de mérito antes do mérito. Ou, se você não quiser, se você tiver apertado de espaço na hora da prova, faça no iniciozinho do mérito. Mas tem que ser a primeira matéria no mérito, não pode ser no final, tem que ser na primeira, tá? Acolhimento da prejudicial de mérito, da prescrição ou decadência, extinguindo o processo com resolução de mérito. Já vamos marcar lá no 487. Bom, é nessa sequência aqui os pedidos, ó. Primeiro acolhe preliminares, tá vendo aqui, ó? Preliminares, depois a prejudicial de mérito. Se não for reconhecido nenhum deles, aí você vai pedir a improcedência
Se você pedir a procedência, você tá ferrado. Por quê? Cara, você tem que pensar que você não é autor. Quem vai pedir procedência da ação é o autor, que é teu inimigo, poxa. Ele tá ajuizando a ação, você vai pedir a improcedência da ação que ele ajuizou. Então, a improcedência, se você pede a procedência, você é confesso. Você já, o juiz na mesma hora, ele tem autor pedindo procedência da ação e tem réu pedindo a procedência da ação, ele vai juntar fome com a vontade de comer e já dá procedência total pro pedido na hora. Os dois estão pedindo, você está confessando, já está pedindo inclusive a procedência da ação. Então, tome cuidado. A improcedência, procedência do pedido ou dos pedidos, ou da ação, como você quiser colocar. A improcedência dos pedidos ou da ação, tá? Eu vou apagar aqui, não, vou apagar não. Deixa eu abrir aqui um novo quadro aqui, olha só. Pra gente continuar aqui. Você vai pedir, né? Deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha só, então. A improcedência dos pedidos para extinguir o processo com resolução de mérito. Se você olhar no 487, pega aí o CPC 487, o processo será extinto com resolução de mérito se o juiz acolher a decadência ou prescrição, ou se ele julgar improcedente ou procedente. Obviamente, você vai pedir improcedente os pedidos do autor. Então, você vai pedir a improcedência dos pedidos, extinguindo com resolução de mérito. Com resolução de mérito. Vai pedir a produção de todas as provas. Sim, réu também produz provas, as provas desconstitutivas. Provas. Você vai pedir a condenação em custas e honorários. Vai pedir condenação em custas e honorários. Você vai pedir, se tiver situação, gratuidade da justiça. Da justiça. Olha só, você vai pedir aqui a gratuidade da justiça. Você vai pedir a prioridade de tramitação, igualzinho também, você também quer a tramitação, se for algum caso de prioridade de tramitação. E não precisaria, porque isso já ocorreu. Para você ter sido citado, você já manifestou desinteresse na audiência de conciliação. Ou ela já teve para você ter sido citado. Mas você, se quiser colocar, para não ficar... Tudo que você colocar mais não tem problema nenhum. Você manifesta pelo desinteresse. Manifesta desinteresse na audiência de conciliação e mediação. Beleza? Pessoal, os pedidos são esses aqui. Não tem valor da causa. Não há valor da causa. Não há valor da causa. Não há valor da causa. E vai fechar com local data, advogado, OAB. Beleza? Tranquilo? Gente, agora vamos lá para os dispositivos do nosso CPC. Para você estar aí marcando eles. Para você ter um ponto. Primeiro ponto, eu tinha pedido para vocês olharem antes o 336. Olha aqui. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor
e especificando as provas que pretende produzir. Você entendeu por que que você tem que pedir a produção de todas as provas? Porque você produz as provas também. Então você tem que especificar as provas que você pretende produzir. Tá aqui no 336. Aí vem as preliminares. Estas do 337 são as preliminares. Olha aqui, ó. Preliminares. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar que você não foi citado ou que há nulidade da citação. Você tem que alegar isso nas preliminares. Incompetência absoluta e relativa, que aquele juízo é incompetente para processar e julgar aquela ação. Não era para ser ele, era para ser outro juízo. Você tem que alegar aqui na preliminar. Incorreção do valor da causa. O autor colocou um valor astronômico do valor da causa, ou um valor pequeno no valor da causa. Incorreção, você vai alegar isso em preliminar. Na preliminar você vai dizer, olha, o valor da causa apontado pelo autor não consiste com a verdade dos fatos, o valor é este, isso aqui. Inépcia da petição inicial. O que é a inépcia da petição inicial? Olha só, pessoal. Deixa eu pegar aqui para vocês. Quando que a petição inicial ela é considerada inepta? Só para mostrar aqui rapidinho. Olha aqui, ó, CPC. Inépcia. (330), parágrafo 1º. Aqui, na inépcia, você coloca vide art. 330, parágrafo 1º. Ó, inépcia. Olha aqui o 330. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Olha aqui, ó. Ó, o juiz nem vai receber no balcão. Ele vai extinguir o processo. Ele vai extinguir o processo sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Olha aqui, ó, inepta. Aí vem o parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir. Você não tem um pedido. Você até tem a causa de pedir, mas você não pede. Ou você tem um pedido sem causa de pedir. Eu bato tanto com vocês. Causa de pedir é fato mais direito, que vai corresponder um pedido. Então a petição inicial tem que ter pedido resultante da causa de pedir. O pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, uma petição mal feita, sem pé sem cabeça, contiver pedidos incompatíveis entre si, um pedido anula o outro. Isso é inepta a petição. E olha aqui o 330. Então, você vai, olha só, você vai botar, aqui na inépcia da petição inicial, você vai botar vide art. 330, parágrafo 1º. Beleza? Perempção, litispendência e coisa julgada. Olha aqui, ó. Perempção, litispendência e coisa julgada. Conexão. Incapacidade da parte. Incapacidade da parte. A parte é incapaz. Não é questão de legitimidade, que vai estar aqui no 9º. Ó. Incapacidade da parte. Defeito de representação ou falta de autorização. Conversão de arbitragem. Ausência de legitimidade. Legitimidade passiva do teu cliente ou legitimidade ativa do autor que está ajuizando a ação. Ó. Ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra contraprestação, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. Ele está pedindo a gratuidade da justiça, o autor, e você vai contestar isso em preliminar. Então veja, aqui estão as nossas preliminares, ó. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aí, agora, você vai fazer um jogo aqui, tá? Nesse 337, você vai colocar assim,
vide art 330, vide art 330 e vide art 485. Vide art 330 e vide 485. Por quê? Vamos lá para nós. Olha só. Primeiro ponto, pessoal, olha só. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar. Aqui estão preliminares. Professor, tem preliminares em leis especiais? Tem. Aqui no 337 você também vai botar um vídeo para a lei de improbidade administrativa. Você vai lá para o artigo. Para o artigo. Deixa eu pegar aqui. Para o artigo 17, parágrafo 6º. Segura aí o 337. Segura com uma mão. CPC 337. Vai para a lei 8429. Olha o artigo 17 que nós temos aqui. Aí você vem para o parágrafo 6º. A petição inicial observará o seguinte: além dos requisitos do artigo 319 do CPC, além daqueles requisitos lá da petição inicial, esses dois aqui, olha aqui, ó, dois aqui do artigo 6º. Aí você vai descer para cá. A petição inicial será rejeitada nos casos do artigo 330, que eu pedi para você fazer o vídeo, por isso você está aí no 337, você está com a mão nele e você já fez um vídeo para o 330 do CPC. Então, a petição inicial será rejeitada nos casos do 330, bem como quando não preenchidos os requisitos a que se refere os incisos 1 e 2 do parágrafo 6º, que nós acabamos de ver ali de cima, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade impugnado. Então, aqui, esse 6º B da Lei 8429 vão levar o indeferimento da petição inicial, e a extinção do processo sem resolução de mérito. Sem resolução de mérito. Pessoal, olha só. O que nós vamos ter aqui, e eu vou desenhar para vocês aqui no quadro branco, neste momento. Deixa eu colocar o quadro branco para vocês, para você ter uma ideia como funciona o indeferimento da petição inicial. Está na tela para você. Eu vou ter o art 337. Algumas das preliminares que nós já vamos marcar vai levar para o art 330. E do 330 para o art 485. Esta aqui é a lógica que eu tenho que estabelecer. Olha aqui comigo. Artigo 337, preliminares. Preliminares. Aquelas preliminares que o juiz já veja no início do processo, no início levam ao indeferimento da petição inicial. E o 485 leva à extinção sem resolução de mérito. É este jogo lógico que você tem que fazer. Preliminares do 337, 330, 485. Nós vamos ver agora isso para você conseguir entender, tá? Olha só. Você está lá no CPC, no 337. Aí você vai para os 4 incisos do 330. Olhe comigo aqui, ó. Você está aqui no 337. Você tem várias preliminares. Várias. Estas aqui você vai marcar com cor diferente. Qual? Olha aqui, ó. Cor inepta. Aqui no
337, você vai marcar este com cor diferente. Pega qualquer cor diferente aí, bota aqui. Inepta. Porque olha aqui, ó, leva ao indeferimento da petição inicial. For inepta. A parte for manifestamente ilegítima. Ó, ilegitimidade de parte leva ao indeferimento da petição inicial, que vai extinguir o processo sem resolução de mérito, ó. Você vai pegar aqui embaixo, ó, e vai marcar de cor diferente isso aqui. Ilegitimidade da parte. Marca com cor diferente. Você vai vir aqui e o autor carecer de interesse processual. Olha aqui, ó, o interesse processual, você já marcou aqui. Ausência de legitimidade, de interesse processual ou inépcia leva direto ao indeferimento da petição inicial. E aí vai incidir o 485. E o que vai acontecer no 485? Deixa eu pegar aqui o 485 para vocês, olha só. Art. 485. Olha comigo a consequência disso, para vocês terem uma ideia. Na tela, olha aqui, ó. O juiz não resolverá o mérito, olha aqui, ó, da sentença e da coisa julgada. O juiz vai proferir uma sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito quando indeferir a petição inicial. Olha aqui, ó, indeferir a petição inicial. Então eu vou ter, veja comigo aqui, eu vou ter, neste caso, uma preliminar de inépcia, vou ter uma preliminar de ilegitimidade ou de interesse processual, que vão levar ao indeferimento da petição inicial, indeferimento aqui da petição inicial, que por conseguinte vão levar à extinção do processo sem resolução de mérito com base no 485, inciso 1. Vocês entenderam a lógica que vocês têm que explorar? Olha, está presente a preliminar de legitimidade passiva. Em virtude disso, a petição inicial tem que ser indeferida, 330, inciso 1. E sendo a petição inicial indeferida, urge que esse juízo extinga o processo sem resolução de mérito com base no 485, inciso 1. Outras situações vão ser extinto direto sem resolução de mérito, que vão estar lá. Olha aqui comigo. Processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes, não promover as diligências que lhe incumbir, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Olha aqui. Reconhecer a existência de perempção, litispendência ou coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem, ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência, homologar desistência da ação, caso de morte da pessoa. Essas que vocês estão vendo aqui, ó, todas elas vocês vão marcar aqui no 337 com outra cor. Olha aqui, ó, perempção, litispendência, coisa julgada, né? Você vem aqui, ó, ausência de legitimidade ou interesse processual, a gente já colocou ali, né? Vai extinguir o processo aqui, ó, sem resolução de mérito. E quando que ele extingue o processo com resolução de mérito? No 485. 487, olha aqui, ó, 485 a gente tava, olha aqui, ó. Haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação. Então, como você vai pedir o quê? A rejeição do pedido, a improcedência do pedido. Improcedência. Você, como autor, pede a procedência da ação. É esse um aqui, ó. Você pede a procedência. Você, defendendo o réu, você vai pedir a improcedência, a rejeição dos pedidos e a extinção com resolução de mérito. Quando chega neste aqui, é porque o juiz vai olhar se o autor tem ou não direito. Se ele tem ou não direito daquilo que ele está pedindo. Então, haverá resolução de mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou reconvenção. Olha aqui. Decidir
decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. São esses dois o nosso do direito administrativo. Aqui, olha só, decidir de ofício ou a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição, por isso prejudicial demérito. Você, estando diante de prescrição ou decadência, você vai arguir prejudicial de mérito, vai dizer que está prevista, está presente a prejudicial de mérito da prescrição ou da decadência e, em consequência, você vai pedir a extinção do processo com resolução de mérito com base no 487, inciso 2. São esses dois o nosso. Aqui vai ser para o pedido principal, julgando improcedente o pedido do autor, ou aqui quando ele reconhece, nesse ponto aqui, pessoal, nesse ponto, reconhece a decadência ou a prescrição. Beleza? Tranquilo? Olha só, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento no 485. Como assim? Olha, se estiver presente situação que ele possa extinguir sem resolução de mérito e ele possa extinguir com resolução de mérito, das duas situações ele priorizará a resolução de mérito. Apenas para conhecimento aqui, porque você não precisa fazer esse pedido específico, beleza? Gente, neste nosso bloco, nós ficamos por aqui. Na sequência, nós vamos estruturar as contestações. Eu quero estruturar com vocês uma contestação numa ação de conhecimento, quero estruturar com vocês uma contestação em ação de improbidade administrativa e quero estruturar com vocês uma contestação em ação popular. 3 contestações nós vamos estruturar aqui para você estar vendo tudo isso e casando cada tese dessas. Beleza, gente? Não saia daí, aguardo vocês na sequência.